Confusão grande, Sport Vasco da Gama, Procuradoria já ofereceu denúncia. O Sport pode perder os pontos, pode perder de 1 a 10 mandos de campo. A confusão. Raniel fala também das humilhações que sofreu. Tudo isso aqui no nosso canal Lécio Costa, narrador. Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Estamos nos aprofundando sobre o caso, por quê? Porque interessa ao Sampaio Corrêa, porque nós acompanhamos na rodada passada em 2 links aqui no canal, o jogo do Bahia com o Grêmio, ou Grêmio Bahia, que o jogo foi na Arena Fonte Nova, o jogo do Sport do Vasco da Gama e toda aquela confusão. O canal acompanhou para você porque o canal acompanha os jogos da Série B, porque o canal está ao lado do Sampaio Corrêa e tudo aquilo que interessa ao Sampaio Corrêa, que é o representante maranhense do Campeonato Brasileiro e que chega nessa reta de campeonato com muita chance ainda de acesso. Portanto, a gente fica de olho, porque muitas coisas podem acontecer ainda, de acordo com o tribunal, penalização do Sport, perda de mando de campo. Então isso interessa ao Criciúma, ao Londrina, ao Sampaio, ao Ituano, ao Vasco da Gama, ao próprio Sport Clube do Recife, que infelizmente a torcida não se comportou legal. Não é a primeira vez que isso acontece no Recife, e não venham me dizer porque mas o jogador incitou, como eu vejo alguns comentaristas falando isso. Gente, nós somos civilizados, ou não somos civilizados, ou falta a civilidade para nós brasileiros. Por que na Europa pode uma coisa e aqui não pode? Claro que na Europa de vez em quando também tem os seus excessos, mas no Brasil a coisa está complicada demais. Tivemos o fim de semana no Ceará também, a torcida abrindo as escadarias para que alguns torcedores tivessem acesso, porque colocaram pimenta lá e tal, e também isso passa pela polícia, nas arquibancadas, crianças e tiveram que adentrar ao campo de jogo. Então tudo isso está sendo apurado pela Confederação Brasileira, pelo Superior Tribunal, pelos procuradores, e isso é confusão para mais de metro para o Ceará também, que briga ainda pela sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso não pode ficar impune. Mas vocês se recordam quando se passa a mão, quando o clube é punido, se passa a mão e aí, não, o clube vai entrar com uma liminar. Essa tal liminar, eu já falei aqui, tem que acabar. Você se recorda do lance do Grêmio agora recentemente? Nós comentamos aqui no canal, quem nos acompanha. Gente, não pode acontecer. Se o jogador é punido, vai uma liminar para o jogador atuar. Se o clube é punido pelo mau comportamento do torcedor dentro lá do estádio, aí não entra-se com o liminar para que o torcedor, aquele mesmo que aprontou, volte para o estádio e o time não perca o mando de campo. Isso tem que acabar. Enquanto isso continuar no futebol brasileiro, isso passa também pelo tribunal, são os procuradores, auditores, eles que dão também a liminar para que as equipes não sejam punidas e continue a impunidade acontecendo por fatos desta natureza. Tá? Então a gente abre espaço aqui para você me acompanhar, torcedor, para você também comentar a respeito, porque esse é um fato interessante e é sério no futebol, quando você envolve a sua família, quando você leva o seu filho de 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5 anos, para lhe acompanhar com a sua família dentro dos estádios de futebol, e aí você não tem segurança. E aí o clube mandante que tem que proporcionar uma segurança acaba não dando conta, isso vai completamente respingar. Não, é uma chuva inteira em cima do Sport Clube do Recife. Então houve a denúncia da Procuradoria contra o Sport e vamos então ver essa denúncia. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, denunciou o Sport pela confusão no jogo contra o Vasco no último domingo na Ilha do Retiro. O clube foi enquadrado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 211, 213 e 205, inciso 1. Inciso 1º. E em 2 do Regulamento Geral de Competições da CBF, 19 e 20. Este último pode declarar o Leão, né, o 20, como o perdedor da partida,
o que renderia ao Cruz Maltino mais 2 pontos na classificação da Série B. E isso implicaria demais ao Sampaio Corrêa, ao Criciúma, ao Londrina, ao Ituano. Aí o Vasco praticamente estaria classificado na Série A. E é por isso que nós estamos aqui acompanhando para e passo toda essa denúncia, toda essa confusão causada no fim de semana lá na Ilha do Retiro. Então nós não podemos deixar de acompanhar e trazer para você que é o nosso seguidor, você que é o nosso torcedor, que você que torce aqui pelo futebol do Maranhão e pelo Sampaio Corrêa, que é o nosso representante. Então temos que ficar de olho. Qual é esse artigo 205, galera? 205, está aqui o artigo para a gente acompanhar. Impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional e seus atletas ou por qualquer outra forma, redação dada pela resolução do Conselho Nacional de Esporte, número 29 de 2009. A pena, multa de R$100 a R$100.000 e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Parágrafo único, revogado pela resolução CNE 29 de 2009. Inciso 1º. A entidade da prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Inciso 2º. Se a infração resultar benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão do campeonato, torneio equivalente em disputa. Acho que não se enquadra também aqui. Inciso 3º. Em caso de reincidência específica, a entidade de prática desportiva será excluída do campeonato, torneio equivalente em disputa. Então também não se enquadra. Então fica aqui esse artigo 205 também. O regulamento geral de competições. O que é que diz então o regulamento geral de competições? Vamos a ele, que é importante a gente ficar. O artigo 19 e o artigo 20, né? Aqui, ó, conflitos ou distúrbios, colocar o óculos aqui para dar uma melhor visão aqui. Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, procedimento contrários à disciplina por parte dos componentes dos clubes ou de suas torcidas, fato extraordinário que represente uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. Inciso 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo, o árbitro aguardará o prazo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 30 minutos, para suspender a partida, caso entenda que o fato gerador da paralisação não poderá ser sanado. Inciso 2º. O árbitro poderá, a seu critério, suspender a partida mesmo que o chefe do policiamento ofereça garantias nas situações previstas nos incisos 1, 5 e 6 deste artigo. É porque o vice-presidente lá do esporte, o Augusto, a gente viu aqui, dizer que o árbitro encerrou o jogo no vestiário, que ele não poderia fazer. Sim, ele pode, mesmo que o chefe do policiamento disser que tem segurança, mas se ele, o árbitro, que é a autoridade máxima no local da partida, achar que não tem segurança, ele encerra. Foi o que aconteceu, porque muita gente falou um monte aí, e aqui o regulamento está dizendo exatamente que o árbitro é soberano em relação às suas atitudes. Agora o artigo 20. Diz aqui o seguinte: quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos no artigo 19 deste regulamento, assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo a partida ou estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava perdendo, o adversário será declarado vencedor pelo placar de 3-0 ou pelo placar do momento na suspensão, prevalecendo a maior diferença de gols. E se o clube que não... que é 1, 2 e 3, tá? Do artigo 20. Se o clube que não deu causa à suspensão da partida estiver dependendo de saldo de gols para obter classificação às fases ou competições seguintes, a situação será decidida pela Justiça Desportiva, que é o que vai acontecer. Vai analisar artigo por artigo, vai analisar item por item para então decidir. E essa decisão é logo. Faltam 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, como já houve essa denúncia da Procuradoria Geral e aí do STJD, e aí vai imediatamente ser julgado esse caso, tem que ser julgado imediatamente. O Sport nessa rodada joga fora de casa.
joga diante do Londrina, mas no jogo seguinte era exatamente na Ilha do Retiro. Então tem que ser decidido logo, porque o Sport não vai jogar em casa esses compromissos, ele vai ser bastante penalizado. E vamos ver o que o Raniel falou, galera. O que o Raniel disse porque o Raniel, ele está sendo aí colocado também como que não foi ele que desencadeou, porque ele foi vibrar lá na torcida adversário, a quem houvesse olhado, ele, né, balançados que as genitálias, aí outro já viu que, que o jogador do Vasco tirou cadeira na torcida. Eu vi uma cadeira subindo e descendo no mesmo local praticamente, mas na torcida não foi arremessado absolutamente nada de jogador do Vasco da Gama. É bom que a gente analise as coisas com muita imparcialidade. Isto não aconteceu. Tudo isso é fruto da imaginação de alguns dirigentes e infelizmente temos que dizer isso do Esporte Clube do Recife, como seu vice-presidente, que é o Augusto Carreiras. Então, vamos ver aqui o que disse o Raniel. O Raniel disse o seguinte, a UOL, né, o UOL Esporte. Abre aspas para o Raniel. Sempre que joguei na Ilha do Retiro, recebi muitas provocações. Ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, drogado e de traficante. Sou ser humano, estou sujeito a erros, mas o pessoal também errou, né? A comemoração foi um desabafo meu. Raniel ao UOL Esporte. Então, foi o Raniel fazendo aí a sua defesa. Acho que é bom o jogador evitar, até porque no Brasil é muito diferente, existe confronto de torcidas, muitas pessoas que vamos colocar assim, se vestem de torcedores e vão para as arquibancadas, mas não são verdadeiramente torcedores, acabam se infiltrando, comprometem ao clube, porque quem compromete seu clube, galera, não pode ser torcedor. A gente tem falado muito isso aqui para a torcida do Sampaio Corrêa, em relação a sinalizadores dentro de estádio. Agora mesmo o vice-presidente do Sampaio Corrêa, o Pérez Paz, reuniu a torcida para pedir, não levem sinalizadores para o estádio, é proibido. O Sampaio pode ser punido. E olha que aconteceu já isto dentro de uma quadra do ginásio, que foi o Costa Rodrigues, o Sampaio Corrêa Basquete jogando. Poxa, eu não sei como definir isso aqui, mas levaram o sinalizador para dentro da quadra e entupiu ali todo mundo. Eu fiquei com dificuldade de respirar. Eu estava transmitindo o jogo para a Rádio Mirante, o jogo de basquete, do Sampaio Corrêa Basquete, as meninas, né? Então teve que cessar aquele estádio que já é fechado, que a circulação diária é muito pouco, imagina o tanto que você teve que esperar para recomeçar. Então o sistema de som teve que pedir, não pode sinalizador, se não pode num local aberto que é o Castelão, imagina numa quadra que é o ginásio Costa Rodrigues. Então parece que eles não têm a sensibilidade, não têm noção daquilo que estão fazendo, e não é possível que o torcedor não acompanhe os noticiários de rádios, de televisão, não saibam aquilo que está acontecendo. Não, eu só boto uma camisa e vou para o estádio torcer. Não, não pode ser assim não, galera. Temos que ter muito cuidado, e todo cuidado é pouco, e essa definição da Confederação Brasileira de Futebol, do STJD, deve sair imediatamente, e a gente está de olho para mandar isso aqui para você. No próximo conteúdo, vamos nos ater à partida do Sampaio Corrêa Ituano, saber o que é que pensa do outro lado o Ituano, o seu técnico vai falar aqui no canal, também os jogadores do Sampaio Corrêa. Então fique ligado, ver um conteúdo sensacional aqui no canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. É importante que você comente, porque os seus comentários vão valer muito para os nossos próximos conteúdos. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.